sofrer. Eu gostaria de trazer então uma reflexão hoje a respeito da vida de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 12. E como eu disse, a história de Jeremias é uma história fascinante. E o chamado dele é importantíssimo, assim, a compreensão do chamado de Jeremias também é importantíssimo para compreendermos o contexto profético em Israel. Eu diria também que o livro de Jeremias é uma ponte para entender o coração deste profeta, que tanto chorou e tanto sofreu. Eu não sei se você já leu esse livro, mas quando você começa a ler o livro de Jeremias, você começa a mergulhar nos profundos sentimentos de Jeremias. Jeremias começa a falar sobre a relação dele com Deus e muitas vezes a gente começa a se assustar com o que ele fala. Jeremias é um profeta que ele diz, ele não tem mais forças para continuar. Jeremias é um profeta que ele fala que ele foi persuadido por Deus a fazer o que faz. Ele não quer. E Jeremias é um profeta que ele no final diz assim, maldito o dia em que eu nasci. Maldito o dia em que eu nasci. Eu preferiria não estar aqui. O dia em que minha mãe me gerou não seja abençoado. Então, essa é a história de um profeta no Antigo Testamento que até hoje as palavras de Jeremias, elas ecoam na memória de um pastor solitário. Ou às vezes de um cristão que passa por dores. E eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu quero dizer que a história de Jeremias tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com a tua vida, com a minha vida. Quero também te dizer que vale a pena ler esse livro. Se você ainda não leu esse livro, gasta um tempo em casa, comece essa semana, começa lendo esse texto de Jeremias, vale a pena ler. Ok, vamos começar com o texto, não é? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, estou lendo agora capítulo 1, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não me diga que é muito jovem. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar, para plantar. Depois ele continua, e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A vida do profeta Jeremias, e a primeira verdade que eu vejo nesse texto é uma vida segundo o propósito de Deus. Eu já falei no início que a história de Jeremias é impressionante, mas quem foi de fato Jeremias? Você sabe quem foi Jeremias? O que você sabe a respeito dele? Eu conversei agora com o tio da Sara, ele é pastor aqui em uma cidade, e a gente começou a falar sobre Jeremias. Ele trouxe logo para mim vários livros que ele tem sobre a vida de Jeremias. Esse é o tema favorito dele. Ele começou a tentar me mostrar um pouco da história de Jeremias. E tudo que a gente sabe sobre Jeremias é aquilo que a gente consegue, a partir da história, reconstruir. A partir da teologia do Antigo Testamento, do contexto histórico do Antigo Testamento, a gente começa a entender Jeremias. Mas como foi o pai de Jeremias?
qual foi a relação entre o pai de Jeremias e a mãe dele. E até que ponto essa relação na família influenciou o caráter dele. Ou a pergunta é, como foi em casa a situação financeira, como se desenvolveu a história de Jeremias. É assim que a gente conhece pessoas, não é verdade? Você conhece alguém, você começa a perceber como essa pessoa é a partir de o que você sabe sobre os pais dessa pessoa, não é? Aí você começa a entender, ok. E onde ela cresceu? Em tal cidade. Eu conheço essa cidade. Aí você começa a entender um pouco mais. No livro de Jeremias não é assim. Você tem nos primeiros versículos algumas respostas básicas. Você sabe quem é o pai de Jeremias, Ilquias. Você sabe de onde ele vem, Anatote. Você sabe que o pai dele é um sacerdote. Mas o livro não está preocupado em nos dar uma revelação biográfica da vida de Jeremias. Você entende o que eu quero dizer? O livro não é uma biografia de Jeremias. O livro tem o interesse de mostrar a relação entre Deus e o seu povo. E o caminho dessa relação é o profeta. Jeremias está entre Deus e o povo e revela aquilo que Deus diz ao povo. Então a primeira coisa que a gente percebe é que o livro não está preocupado em contar a história de Jeremias, mas a relação entre Deus e o seu povo e o profeta é usada para isso. Eu trouxe aqui, por exemplo, hoje comigo um livro com fotos. E esses aqui são os meus filhos, né? E eu não sei o quanto você já sabe sobre os meus filhos. Eu vou abrir aqui, eu vou mostrar uma foto. Ok, quando você olha essa foto, você já conhece a gente bem? Não é? Só uma foto. Mas quando eu olho essa foto, eu sei muito bem o que aconteceu nesse dia. A gente estava na casa dos meus sogros, a gente jantou juntos, foi ótimo, comemos bem, e as crianças riram muito. Foi muito difícil fazer a foto, inclusive, porque elas não queriam sentar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu conheço a história. Essa é a história da minha família, dos meus filhos. Quando você olha para o livro de Jeremias, a primeira coisa que você percebe é um Deus que ele conhece a história de Jeremias por inteiro. O livro não tem interesse em revelar a história de Jeremias porque o Deus que o chama conhece Jeremias. E você vê aqui uma série de verbos que são usados aqui nesse texto. Quais são os verbos que a gente começa a olhar? A gente percebe que ele é o quê? Olha para o texto. O texto diz que ele foi formado por Deus, ele foi escolhido por Deus, ele foi separado por Deus e Deus designou ele para uma missão. Não é interessante? Uma sequência de verbos que não pode expressar melhor como Deus está no controle de tudo, como Deus conhece a história de Jeremias, como Deus sabe quem é Jeremias. O que eu quero dizer sobre isso, o que eu quero ilustrar com isso, é que esse profeta, que a gente começa a ler aqui com uma história talvez até um pouco trágica, é um profeta que vive segundo o propósito de Deus, porque Deus conhece a história dele e Deus planejou essa história. O único problema é que a história de Jeremias não é exatamente como a gente imagina, uma vida segundo o propósito de Deus, não é? Ou é? Pensa comigo, quando a gente começa a pensar, começa a imaginar, o que é uma vida dentro do propósito de Deus? Aí você começa a imaginar, né? Você tem uma família onde tudo dá certo. Esse é o propósito de Deus para mim. Um carro bom, uma casa boa. Esse é o propósito de Deus para mim, não é? A gente começa a ler livros sobre o propósito de Deus. Eu já li alguns livros sobre o propósito de Deus. E começa a falar sobre como Deus tem um propósito bom para a minha vida. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Essas ideias de propósito de Deus que se enquadra em uma vida onde tudo dá certo, não se enquadra no contexto teológico de Jeremias. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você olhar o livro de Jeremias, não
tem cabimento essa teologia onde tudo dá certo e tudo é bom porque estou no propósito de Deus com a vida de Jeremias. Ele é um homem que chora sozinho. Ele é um homem que às vezes é privado de relações, que precisa se retirar. E Deus fala para ele aqui: hey, eu te escolhi, eu te formei, eu te designei, eu te separei. Você entende o que eu quero dizer? Uma vida no propósito de Deus. O problema é que a gente compreende muito pouco sobre Deus e por isso é tão difícil entender o propósito de Deus para a nossa vida. Essa é a verdade. Eu também trouxe um outro exemplo aqui, ó. Eu trouxe isso aqui. O que é isso? Como funciona o martelo? Mostra aqui pra gente, vem cá. Segura assim no martelo e bate, não é? Até assim. Mostra pra gente, como se faz? Ah, ok, assim funciona. E como você sabe disso? Já viu? Já usou? Ok. Mas espera aí, eu tenho uma outra ferramenta aqui. Eu tenho essa ferramenta aqui. Como funciona essa aqui? Mostra pra gente como funciona essa ferramenta. Não tenho a menor ideia. Alguém conhece essa ferramenta? Alguém conhece aqui, não? Tem nenhum eletricista aqui? Técnico de informática? Engenheiro? Gente, eu vou tentar explicar. Isso aqui é um alicate que é usado para prensar cabos de internet. Você aperta ao mesmo tempo que ele coloca o cabo. Você conhece essa ferramenta? Você aperta, o cabo entra na posição certa e ao mesmo tempo o cabo é cortado. E ele tem a posição certa para ficar. E assim o cabo está seguro. Pode usar também para ligar uma tomada uma tomada de telefone até. Mas por que eu quis mostrar isso? Eu já usei isso várias vezes. Eu também trabalhei como eletricista na Áustria. E é uma ferramenta que as pessoas veem e perguntam: para que é isso aqui, hein? Mas o engraçado é que a pessoa que inventou essa ferramenta aqui, porque quando você olha uma coisa dessa aqui, né, você sabe, isso aqui é um martelo, isso funciona assim. Mas quando você olha uma ferramenta dessa aqui, você não tem ideia para que funciona. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que inventou isso aqui, ela não inventou e depois perguntou: para que pode usar isso aqui, hein? Ela sabia, tinha uma necessidade, um propósito, não é? Ela não cria algo para depois pensar. Tem gente que faz isso, né? Não sei, talvez em alguns lugares aí, que cria algo e depois diz: mas para que serve isso aqui mesmo, hein? Um dia eu vou descobrir. Essa não é a ideia dessa ferramenta. Isso me mostra um pouco de como Deus é nas nossas vidas. Deus não cria algo e diz assim: para que será que vai servir isso depois? A história de Jeremias mostra exatamente isso. Está um homem aqui se queixando: eu não sei falar, eu sou jovem, sabe? Eu não consigo, não. Deus disse: ei, eu te formei, eu te gerei no ventre materno. Ok. A primeira coisa, então, que a gente percebe é que a vida do profeta Jeremias é uma vida segundo o propósito de Deus. O problema é que o propósito de Deus que a gente conhece é aquele propósito do sonho. Vou falar agora essa expressão, Kennedy, você entende muito bem, aquele propósito do sonho americano, não é? Sabe, conhece o sonho americano? Uma vida, uma família grande, uma casa bonita, uma vila, não é? E a gente sonha assim também quando a gente começa a falar sobre o propósito de Deus. Meu querido, vamos ler juntos. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O que você entende nesse texto? O que o texto está dizendo aqui? E esse é o problema, porque a tradução do texto não nos ajuda a entender o texto de fato. E eu trouxe aqui outro exemplo. Eu trouxe também um ramo, né? Um galho, um ramo comigo. E agora isso vai te ajudar a entender um texto um pouco melhor. Porque é mais ou menos assim, olha.
Deus fala com Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E a resposta de Jeremias é: eu vejo um ramo. Eu vejo um ramo de amendoeira. E a palavra no hebraico para ramo é shaked. Grava isso. Essa é a palavra no hebraico para ramo. Aí vem a resposta de Deus. A resposta de Deus é: você viu bem, porque eu velo pela minha palavra. Ou eu olho para que se cumpra aquilo que eu digo. E qual é o verbo usado aqui por Deus para responder essa pergunta que faz? Ele diz o seguinte: você está vendo um ramo, shaked. E Deus diz: eu shoked. Eu vou repetir. A palavra para velar, olhar para que se cumpra, é shoked. E a palavra para ramo de amendoeira é shaked. Você entende? Ele usa um jogo de palavras. Ele vê algo, shaked, e Deus diz shoked. Esse é o segredo do texto. Isso é interessante no texto. A relação entre o profeta e Deus não acontece lá no templo, nesse momento religioso, nesse momento onde essas pessoas de bom coração chegam para orar, mas na natureza, quando ele olha, shaked, e Deus diz shoked. Então, todas as vezes que agora Jeremias ele se depara com um ramo de amendoeira, todas as vezes que agora ele começa a olhar para a natureza, ele começa a ver a presença de Deus que fala com ele, que o chama. O que Deus fala se cumpre. O que Deus ordena acontece. A relação entre o profeta e Deus não é algo distante e religioso, é no dia a dia. É onde ele está inserido. Isso tem que entrar na nossa cabeça para a gente começar a entender qual é a relação do profeta e Deus e pensar qual é a relação entre nós e Deus. Porque a nossa ideia também sobre viver na presença de Deus é muitas vezes uma ideia, sabe? Aquele sétimo céu que você imagina orando, aquele transe espiritual que você tem. Quero te dizer que Deus, ele é um Deus relacional que não se enquadra no nosso senso religioso. Isso é legal nesse texto. Deus fala com Jeremias e mostra algo que tem a ver com a vida dele. E é interessante porque também quando eu estava lendo um pouco sobre esse assunto, essa árvore de amendoeira, já no final do inverno, ela começa a crescer. E ela começa a crescer e vai brotando e brotando. E você via muitas árvores na região da Palestina, naquela época, muito brancas assim. Eram as flores que começavam a brotar. Jeremias, ele não podia olhar para longe disso. Aonde o olho dele se dirige, ele começa a lembrar: Deus fala comigo. É interessante. Isso muda um pouco, não só a nossa forma de ver o texto, mas também deveria mudar a nossa forma que nos relacionamos com Deus. Não começa aqui no domingo à noite, nem termina, só continua. É uma relação pessoal que tem uma dimensão muito mais do que religiosa. E a gente está falando aqui com um profeta, filho de um sacerdote. Não é interessante? Ok, vamos continuar. E agora eu chego na minha última observação nesse texto. E a minha observação, ela mostra que a vida do profeta Jeremias também é uma vida onde os limites eles são superados. Como você vê isso?
Alguém pode ler para mim, por favor, capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 10? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Que promessa, né? Esse é um texto, uau, agora sim, vai dar tudo certo para Jeremias, né? Já pensou, pastor Ricardo, no tempo devocional, você ouve a voz de Deus e diz exatamente essas palavras: não tenha medo, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E ele continua a falar, e a gente começa a ler o texto e pensa assim: agora Jeremias, a história dele mudou, né? Agora sim ele está confiante e vai dar tudo certo. Continua lendo a história de Jeremias. Ele é um homem que vive em constante crises. Constante crises. E eu já falei, ele pensa em desistir, ele diz: não, eu não tenho mais força. Eu ainda queria explicar, talvez, numa outra pregação, o que significa dizer tu me persuadistes. No hebraico, o que esse texto quer dizer? É muito, muito forte as palavras que Jeremias usa aqui no hebraico. São palavras usadas para violentar alguém. E é muito duro o que ele diz sobre Deus. Eu vou deixar isso aqui, esse não é o tema de agora. O que eu quero dizer sobre esse assunto é que ele se encontra nos limites, apesar de ouvir, como você leu, um Deus que diz: Rei, eu vou te usar. Mas existe um momento mais triste na história de Jeremias, eu acho. Acho que Jeremias tem um grande fracasso e é um lugar onde chega o limite do que ele pode fazer como profeta. Vocês sabem qual é? Alguém pode ler para a gente capítulo 7, versículo 16? E tu, Jeremias, não interceda por este povo e não eleves em favor deles um só lamento ou oração, e não insista junto a mim, porque não vou te dar ouvido quanto a isso. Imagina, agora Deus fala para Jeremias: olha, nem vem com oração não, eu não quero ouvir o que tu está falando, Jeremias, eu não quero que tu ores por esse povo. Eu acho que aqui chegamos no limite daquilo que Jeremias poderia fazer no ministério dele. Ele é um homem que ouve que Deus quer usá-lo, mas ele sabe agora de Deus uma coisa. Ele sabe, e a gente vai ver isso várias vezes no livro de Jeremias, que Deus, ele não quer ouvir a oração dele em favor do povo, porque Jeremias está pregando o castigo de Deus e o perigo me fugiu a palavra agora que é usada, mas para o cativeiro, é essa palavra que eu quis usar, e o perigo do cativeiro que vem sobre eles, e durante o ministério de Jeremias acontece isso até 2 vezes, e ele espera que Deus conceda graça, né? A oração de Jeremias é representar o povo diante de Deus para que Deus perdoe o povo. Agora pensa comigo, ele ouve de Deus o seguinte: não ora, você não pode orar, porque eu não vou perdoar. E aqui a gente chega no limite do ministério de Jeremias. E aqui Jeremias fracassa. Ele não pode mais do que isso. Aí você diz: mas você acabou de falar que os limites de Jeremias são superados. Mas a gente tem que entender um pouco dessa história que se revela já depois no Novo Testamento. Porque aquilo que Jeremias tenta fazer pelo povo de Israel é o que Cristo faz na cruz por nós. Vou voltar. Jeremias, ele tenta se apresentar diante de Deus trazendo o pecado do povo. E Deus diz: eu não quero. Jeremias não tem o poder,
Ele não pode e Deus não quer que ele traga o pecado do povo diante de Deus. Mas na história da salvação, a gente percebe que quem faz isso é Cristo. E aqui entra uma revelação interessante, quando a gente começa a olhar na história do profeta e para a nossa história, é aqui onde a gente chega ao nosso limite. Quando a gente começa a falar sobre a vida segundo o propósito de Deus e uma vida na presença de Deus, a gente tem que sempre lembrar que isso tudo só é possível porque Deus nos mostra o caminho, e o caminho é a cruz de Cristo. E aqui o profeta chega ao ápice da sua missão, e aqui Deus, ele torna completo aquilo que Jeremias não pode completar. Cristo supera Jeremias e leva os nossos pecados diante de Deus e nos concede perdão. E se eu pregasse aqui sobre como Jeremias é legal e como ele fez uma missão boa, seria injusto, porque o Senhor dessa história não é Jeremias, mas Deus, o Senhor que nos concede salvação e graça. É isso que Jeremias nos mostra. Eu quero encerrar aqui. A gente começa hoje um mês de missões, e a gente começa a pensar: Deus, como Tu queres me usar durante esses 2 meses? A gente começa a falar também, a gente falou sobre o que podemos ofertar, é um desafio. O legal em toda essa história é que você não precisa fazer nada que mostre o quanto você é capaz ou o quanto você é bom. Você só precisa fazer aquilo que Deus propõe no seu coração. Porque o nosso sonho é viver os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus não têm a ver com essa ideia de uma vida perfeita. E no final de tudo, essa relação com Deus, ela acontece no meu dia a dia, não é? Isso inclui não só a forma que eu estou no culto e a forma que eu venho ao culto, inclui já do meu tempo no trabalho, em casa e assim vai até chegar aqui. Vamos orar. Obrigado, Cristo, por Tua morte na cruz por nossos pecados. Obrigado porque Tu nos concedestes a possibilidade de receber perdão diante do Pai. E é bom lembrar que Tu continuas agindo hoje, não só agiste na vida de Jeremias, mas age em nossas vidas. Obrigado porque Tu és fiel. Essa história nos lembra de como Tu queres agir em nossas vidas. Não nos deixe ir para casa sem compreender a profundidade desse texto para as nossas vidas. Amém.